Graça e paz. Vou hoje falar um pouco da palavra do Senhor, né? Que alegra o nosso coração. Essa é a palavra que nos dá vida, que nos restaura e que nos traz salvação, né? Nos traz ressurreição. Jesus fez tudo isso por nós. Então, no capítulo de Êxodo 12, fala um pouco sobre a primeira Páscoa. Aqui a Páscoa ela está relacionada no Antigo Testamento, mas para os dias atuais nós vamos ver um pouco adiante. E a palavra do Senhor ela nos diz que a Páscoa era uma preparação e ali as pessoas elas estavam sendo preparadas para poder celebrar algo tão extraordinário. Mas em Êxodo 12, versículo 1, ele diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, glória, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, glória. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Oh, Jesus, obrigada. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tomem cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tomem um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas, os das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e nas vegas da porta das casas em que o comerem. E naquela noite, oh aleluia, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas. A comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Oh, aleluia! E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, assim todos os deuses do Egito. Farei juízos. Eu sou o Senhor. Oh, aleluia! Glória! E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo. Eu, sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quanto eu feri a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações.
o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis. Aleluia. 7 dias comereis pães sem fermento, e ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão, aleluia, o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardais, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardarei a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, aleluia, comereis pães, glória, sem fermento, até 21 dos mesmo mês à tarde. Por 7 dias não se acham nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Oh, glória! Então, tomai um molho de isopor e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Passai-o na verga da porta e em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos. Aleluia! Para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou. Então o povo inclinou-se e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenará a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Oh, aleluia, glória. Ah, Jesus, obrigada, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que palavra, né? Então a palavra, ela diz assim:
que o significado da Páscoa é simplesmente passar por cima, saudar, pesar, poupar. Deus, ele poupou seus filhos. E o anjo da morte não tocou, porque naquelas casas estavam os sinais do Senhor. Todo o sacrifício foi feito. E Deus não permitiu que o anjo da morte destruísse Israel. Deus não permitiu. E Deus salvou o povo de Israel. Mas enquanto isso, o Egito ele entrou em luto. O anjo da morte, ele destruiu todo o Egito. Mas o Senhor, e ele diz assim, na sua palavra, que a Páscoa é um sacrifício. Aqui já conta a história do Salvador Jesus Cristo. Aqui já era a preparação. Eu não sei como está sendo preparado a sua Páscoa, né? A Páscoa é uma celebração entre os meses de março e abril de cada ano que nos surge a viver, que vem para as nossas vidas. Mas o Senhor, ele tem cuidado de nós. Então foi a saída do povo de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Que culto é esse? Que culto é este? E ele diz assim, em Êxodo 12, 26 e 27. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Páscoa é celebração. Páscoa é adoração ao Senhor. Páscoa é passar por cima, e o Senhor, ele passou por cima de todas aquelas casas, e todas as casas foram marcadas pelo sangue do Senhor. Aleluia, glória. E daí veio surgindo as 10 pragas do Egito. Eu não vou falar sobre as pragas do Egito, porque vai se tornar muito longo o vídeo, mas todos os primogênitos morreu. E daí surgiu, né, a última, a 10ª praga. Onde o anjo da morte passava, haveria morte. Mas os israelitas, eles receberam o sangue nas suas portas. E o Senhor, ele poupou o seu povo, porque havia um plano perfeito para a criação. Aleluia. Como está escrito em Isaías 53, 4. E eu vou ler para vocês Isaías 53, 4. Glória a Deus. Como é bom servir a esse Deus generoso, esse Deus bondoso, né? Como está escrito no livro no Salmo 23, né? A bondade do Senhor. E ele diz assim: o sofrimento de Messias
O livro de Isaías, do profeta Isaías, já conta. E verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós estávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Aleluia, aleluia. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo fui tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortada da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Aleluia. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia! E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Oh glória! O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! Oh, obrigada, Espírito Santo, porque tu és fiel. Aleluia! Aleluia! Jesus veio para tirar o pecado do mundo, né? Aqui já fala da glória do Filho de Deus, da manifestação. E daí nós vamos caminhando em busca daquilo que vem para as nossas vidas. A Páscoa, ela é uma festa judaica, mas nós comemoramos a chegada de Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas, o Salvador das nossas vidas, o Salvador das nossas vidas. Como está, né, no livro de depois que ressurge, que passa toda essa parte, aí tudo termina e aí nasce o Novo Testamento. Tem a passagem do livro de Malaquias, né? O amor de Deus por Israel, que está logo em Malaquias 1, que diz assim, a profecia do Senhor, né? Que fala contra todas as ordenanças do que foi feito. Mas quando termina toda essa parte de Malaquias, ficam-se 3 dias em branco,
de luto, né? E aí ressurge uma nova história. Ressurge uma nova história para ser contada, que é no livro de Mateus. E ele diz assim, ainda continua no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 4, diz assim, o dia do Senhor, porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como uma palha. O dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aleluia! E cura trará nas suas asas, e saireis e saltar, aleluia, e saltareis como bezerros de cevadouro, e pisarás os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Herobe, para todo Israel saber estatutos e juízo. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia! Aleluia! O Senhor, Ele deu o seu Filho amado Jesus Cristo por amor de nós. E Ele ressurgiu, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Mas a palavra do Senhor, Ele diz, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por a tua palavra, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Em Mateus 26, e ele diz assim, a ceia. E aí começou o plano da salvação através de Jesus para as nossas vidas. As páginas em brancos que ficaram lá no livro de Malaquias. E daí surgiu o Filho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu por nós. Em Mateus capítulo 26, vai falar da primeira ceia do Senhor. Vai falar da ceia. A última ceia. Mas no 26 ele diz assim. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos. E disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia! Aleluia! E ali Jesus foi para a sua preparação. Aleluia! Mas ele diz no 17, no 26, 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade
a um certo homem e dizer-lhe: o mestre disse, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Aleluia. E comendo eles disseram: em verdade vos digo que qualquer um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como uma cerca dele, está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Essa foi a traição, né? O preço. Mas a Páscoa é o Cordeiro Santo. Jesus é o verdadeiro amor do Cordeiro da Páscoa. É Ele. A festa da Páscoa é uma festa judaica. Jesus habita entre nós e se sacrificou como Cordeiro. Nós não celebramos a Páscoa pela sombra. Cristo é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. 1 Coríntios 5:7 fala muito bem sobre isso. Eu vou dar uma lida para vocês, para não gerar dúvida. Ele diz assim, ó, no 7. Alimpai-os, pois, do fermento velho, para que sejas uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. Glória. Aleluia. Nós nos reunimos todos os meses para celebrar a ceia do Senhor, que isso é a Páscoa, o sangue do Cordeiro, o pão sem fermento. Isso é o amor, como ele disse, que nós faríamos em memória de mim. Quando eu comecei a ler para vocês lá no livro de Êxodo, que seria um memorial e que nós estaríamos sempre a lembrar. E ele diz assim, ó, oh glória, Jesus é muito lindo, a sua palavra é tremenda, é poderosa. Ah, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor confirma tudo na sua palavra. Aleluia, oh glória. Tu és tremendo, Senhor. Tu és fiel. Aleluia. Oh, Senhor, obrigada, Senhor. Tu és tão bom. Tu és maravilhoso. Ele diz assim em Êxodo 14, em Êxodo capítulo 12, versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrar-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. É dessa forma que nós celebraremos. Da forma que ele diz assim, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejas uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Oh, aleluia. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, aleluia. E como está escrito, né, em 1 Coríntios, capítulo 11, no 17, a ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior, porque antes de tudo,
Ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dizensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, assim o tem fome, o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezar a igreja de Deus e envergonhar-vos quando não tem, que vos direi: louvai-vos-ei, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Oh, glória! Isso é Páscoa. Isso é a celebração da Páscoa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Jesus, obrigada. Aleluia. Deus quer que nós temos sempre que lembrar dele, que nós viemos andar em unidade para comemorar a Páscoa, para celebrar a ceia. Esse é o verdadeiro memorial do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Israel foi protegido por Deus. Quando o anjo vinha, ele não tinha autoridade para tocar nos israelitas. Ele não tinha poder. Assim é nossas vidas. Assim eu creio. Aleluia. Israel ficou livre. O anjo não tinha permissão de Deus para tocar nos filhos do Senhor, nas vegas de suas casas. Ele não tinha permissão. O sangue do Cordeiro, aleluia. O sangue do Cordeiro já estava lá. O anjo da morte passou em Israel e viu o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. O Salmo 91, ele relata muito bem que nenhum mal chegará sobre nossa tenda, porque aos seus anjos o Senhor dá ordem ao nosso respeito. O anjo da morte destruiu todo o Egito e o Egito ficou de luto. O verdadeiro sentido da Páscoa é esse, é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Aleluia. Israel ficou livre do anjo da morte. Moisés, ele seguiu todas as instruções do Senhor, a orientação do Senhor para comemorar a Páscoa, os pães asmos, sem a levedura, sem o fermento, todos foram blindados por Deus. Aleluia. Quando José morreu, como nós sabemos, a morte de José, nós sabemos que o Egito não ficou mais do mesmo jeito, porque foram o tempo da opressão. Aí veio aquelas 10 pragas, veio a morte, veio tudo. E foi quando o Egito ficou de luto. Faraó começou a oprimir o povo. Faraó começou a maltratar o povo. Meu Deus. A Páscoa, ela tem o sentido de regenerar o povo e livrar
todos da maldição do pecado e da morte. Aleluia! Jesus se fez maldição por nós, através do sacrifício de Jesus. Sim, Jesus é sim o verdadeiro sentido da Páscoa. Tudo foi profetizado e tudo se cumpriu na figura real do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus veio como cordeiro, foi levado ao matadouro. Aleluia! Jesus morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus é o verdadeiro cordeiro da Páscoa. Jesus, o sacrifício. Jesus foi o sacrifício de Jesus por nós. Foi por amor, foi uma aliança de amor. Esse foi o sacrifício de Jesus. Reunir a família para comemorar o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Jesus é o plano de Deus, ele é o plano perfeito. Em Jesus foi a verdadeira e real, aleluia, a realidade, o verdadeiro sentido da Páscoa foi Jesus. Todo momento comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus, até que ele venha. Oh, aleluia, oh, glória. Ai, até que ele venha. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, por amor a nós, por permissão de Deus. Jesus é a esperança da nossa vida. Através de Jesus, esse sim é o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa é você sentar à mesa com o Pai. É você estar à mesa. A mesa te traz esperança. A mesa te traz amor. A mesa te traz ressurreição. A mesa te traz vida e abundância. Porque Jesus, ele ressurgiu no terceiro dia. Ele venceu a morte. Ele venceu. Oh, aleluia. Ele venceu por amor de nós. Ele rompeu com tudo para que hoje nós estivéssemos aqui. Ele ressurgiu em glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, tu és maravilhoso. Tu és o plano perfeito da salvação. Oh, obrigada, Jesus, porque nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Oh, obrigada, Espírito Santo, Espírito da verdade. Oh, aleluia. Oh, obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Oh, Deus, o teu amor, Jesus. O teu amor, Jesus. Oh, aleluia. E a ressurreição, o sepulcro, a mesa não estava mais lá. Jesus ressuscitou. Ele é o Rei dos Reis. E ele diz assim, ó, em Mateus 28, que fala, Mateus 27, né? Que conta a história de Pilatos, a morte de Jesus. E ele diz, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, este chama por Elias? E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Oh, Jesus! E outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Eles não entendiam que era o pai que livraria o filho. Oh! E Jesus, exclamando outra vez, com grande voz, rendeu
o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Houve uma manifestação extraordinária do Espírito e do poder de Deus. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Oh, aleluia, aleluia. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, aleluia, este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, e o sepultamento de Jesus. E, aleluia, e a vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino linho. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro, o novo que havia aberto em toda a rocha. Aleluia. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estava ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, e dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Aleluia. Guardas no sepulcro, manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos venham de noite e furtem o disseram e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda e de guardai o como entendes. E indo eles seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. A ressurreição de Jesus. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena, aleluia, oh glória, e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor veio a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve, e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei quem buscais, a Jesus, que foi crucificado. Aleluia. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Aleluia.
porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou, tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correr e anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas dar novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não tem mais, ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia. Aleluia! E lá me verão. Aleluia! 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 Isso é Páscoa. Isso é o verdadeiro sentido da Páscoa. A salvação de Jesus. A ressurreição de Jesus por nós. O amor derramado na cruz. O amor de Jesus. O amor do Senhor por nós. Aleluia. Isso que é o amor verdadeiro. Tudo mudou. Ele não está mais ali. Ele ressuscitou. Ele ressurgiu em glória. No mesmo poder, na mesma intensidade. E ele nos trouxe vida e vida em abundância. E nós podemos celebrar, porque para todos sempre ele vive, ele reina. Esse é o Rei da Glória. Esse é o nosso Jesus, o Todo-Poderoso. Isso é Páscoa. Isso é o verdadeiro sentido da Páscoa. A esperança, o amor de Cristo, que ele deu a vida dele por nós. Isso sim é o amor de Deus. O seu amor é tudo. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus fez com que seu filho fosse crucificado em morte de cruz, para nos dar salvação, para nos dar amor, para nos trazer paz e alegria. Isso é a mesa do Senhor. Isso é a recepção do Senhor por nós. Isso é a justiça de Deus por nós. Andar com Jesus, ter a palavra de Deus em nós, é ter um estilo de vida diferente, é amar de forma diferente, é celebrar o sacrifício de Jesus. O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus, o Cordeiro, o único Cordeiro de Deus, que se fez maldição por mim e por você. Ele derramou todo o seu amor naquela cruz e nos trouxe vida em abundância. Ele nos trouxe esperança. Ele nos trouxe o verdadeiro sentido da Páscoa. Ele sim foi a figura e o plano perfeito de Deus para mim e para você, para que hoje nós estivéssemos aqui. Ele ressurgiu em glória. Ele ressuscitou, porque Ele sim é o Rei dos Reis. Ele sim é o único que pode nos dar vida e vida em abundância. Oh, aleluia! Glória a Deus! Tu és poderoso, Deus. E eu quero te agradecer por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor, porque verdadeiramente Tu és o sentido, Tu és o verdadeiro segredo, Tu és o verdadeiro sentido da Páscoa. Obrigada, porque nós vencemos, Tu venceste por nós. Oh, Senhor, obrigada, obrigada. Eu quero agradecer por esse dia de Páscoa, porque todo dia é Páscoa nas nossas vidas, porque
Jesus está conosco. Ele é o verdadeiro sentido da Páscoa. Ele nos faz vencer, porque Ele em glória ressurgiu por nós. Então eu te abençoo, que você venha conseguir ouvir essa gravação. Ela ficou um pouco grande, mas eu creio que Deus vai falar ao teu coração e você vai entender verdadeiramente o sentido da Páscoa. Jesus, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus, Ele é a tua paz, Ele é a tua alegria. Ele te fará vencer, porque Ele venceu por nós. E Ele é a nossa justiça. Ele é o verdadeiro amor do Senhor por nós. O seu amor é tudo e Ele venceu. Ele ressurgiu em glória. Então eu quero te abençoar com toda a sorte de bênção das regiões celestiais, e que você venha ter uma vida em abundância. Andar com Deus é ter novidade de vida, é ter a certeza que o verdadeiro amor de Cristo naquela cruz foi por nós. Nunca foi sobre nós, foi sobre Ele. Porque tudo é por Ele. E para Ele sempre será todas as coisas. Então nunca foi sobre nós, foi sobre Ele. Então que o Senhor, Ele venha te fazer entender hoje e sempre o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa é a palavra, Deus, as passagens, é passar por cima. Jesus passou com sua graça, com sua misericórdia, quanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, na aliança, nos trazendo Jesus Cristo por amor a nós. Então seja agraciado, seja abençoado pelo amor de Jesus Cristo através dessa palavra. Amém? Que Jesus nos abençoe, porque a Bíblia nos diz, Ele não está mais ali. Ele ressuscitou. No terceiro dia, Ele ressuscitou e nos trouxe vida e vida em abundância. E eu deixo a paz de Cristo, que excede todo entendimento, para todos que ouvirem esse vídeo, onde esse vídeo chegar, onde esse vídeo alcançar, que vocês venham ser alcançados pela palavra do Senhor. Um beijo no coração de todos. E quero dizer que Deus, Ele é o autor e consumador das nossas vidas. Ele é o autor da nossa salvação. E que a palavra da salvação te alcance. Amém? Fiquem com Deus e Jesus abençoe. Amém?